claro que o acordo de cooperação federativa põe estados e municípios em função da União, e a União não precisa fazer nada. São 15 horas e 49 minutos e o Felipe Monteiro não vê mal nenhum neste pacto com o capiroto. Né? Você acha graça? Você ri da desgraça. Você ri da desgraça. Tem que ver essa notícia de uma forma ampla. Né? Primeiro ponto é o seguinte, né? A lei de responsabilidade fiscal, eu acho que foi uma das leis mais importantes que foram aprovadas pós Constituição de 88. Né? Foi a primeira lei que colocou limite de gastos públicos e de despesas públicas em todos os entes governamentais federativos, a União, os estados e os municípios. Certo. Antigamente, os entes federativos gastavam da forma que queriam. Certo. Agora, a lei de responsabilidade fiscal colocou o limite de gastos com servidores públicos. São 15 horas e 50 minutos e estamos falando de responsabilidade fiscal. Todos os entes governamentais têm o limite de gastar até 60% com funcionalismo público. Ok, perfeito. Perfeito? O que foi um avanço. Com o avanço, ela todo mundo sabe que 25% é gasto obrigatório em educação e 15% é gasto obrigatório em saúde. Ou seja, praticamente 100% do orçamento público está vinculado. Perfeito. Então, o que você tem que fazer para destravar os estados e os municípios e gastar mais dinheiro? Primeiro ponto, cooperação federativa. Né? Todo mundo sabe que os estados e municípios têm problema em implementar projetos de parceria público-privada. Por quê? Porque a lei, ela limita ao gasto com PPP somente 5% da receita corrente líquida. O governo federal vai mudar essa sistemática. Então, parabéns, governo federal vai dar mais condições dos estados implementarem projetos de saneamento básico. Mas como é que ele vai mudar essa realidade? Mudou aqui, ó. Você não deu essa matéria da PPP? Não, cara, qual parte? Mas qual parte? Eu li... Então vai mudar... Não, mas qual parte? Eu não lembro dessa parte. Você falou que faz parte da cooperação federativa ajudar os estados e municípios a destravar projetos de PPP. E para destravar projetos de PPP, primeiro ponto, os estados e municípios têm que ter ele vai ajudar punindo? Não, que punindo o quê, Pavinato? Ele vai falar assim, você não pode ter dívida. Eu posso, você não pode. Ele vai... Pavinato, ele vai apresentar uma lei orçamentária no Congresso buscando o resultado primário zero. Ou seja, a arrecadação e as despesas vão ser iguais. É isso que me dói o coração, porque quando o PT fala que vai vir lucro, tem prejuízo. Quando ele fala que é zero, então... É primário. Ou seja, quem fala que com isso a União Federal está amarrando os estados e municípios, não é verdade. Por que ela não põe ela no pacote também, então? Mas também está no pacote. Não. Resultado primário zero é o quê? Ela vai gastar menos. Não, mas isso ainda vai ser apresentado. Ela não vai propor que o presidente não pode terminar o ano devendo menos. Mas diferente, é diferente. A questão aqui, me parece, é a seguinte... Está muito calmo, Cabeça. Não, eu vou com calma e vou esquentando. Meu querido Felipe Monteiro, o Ministério da Fazenda vai propor uma mudança na lei de responsabilidade fiscal, que já proíbe restos a pagar no último ano do mandato, dos mandatos. Já proíbe isso. A ideia é inserir um novo artigo para proibir que governadores e prefeitos passem de um ano para o outro sem recursos suficientes para cobrir todas as despesas. Você acha errado? Eu acho correto. Isso seria ideal, eu acho corretíssimo. O presidente também. Eu sou a favor da... A questão que eu vou levantar... Quero ver por que eu não tenho presidente. É isso que eu quero saber. Mas tem. Alguém que estoura o teto fiscal. Resultado primário zero. Alguém que estoura o... Mas não vai cumprir. Você está se fazendo de bobo, né, Felipe? Não é possível. Tá aqui, né? Ele falou que ele vai apresentar o orçamento com resultado zero. O prefeito e o governador, ele vai pôr na lei. O presidente é discricionário, ele vai pôr no orçamento. Mas ele não vai obedecer. O governador, o prefeito, ele vai pôr na lei. Existem regras. Tiago, parece que o Felipe Felipe me interrompeu, criou um tumulto que ele está com medo de responder a pergunta. Eu pergunto, se o governo propõe que a cada ano prefeitos e governadores terminem sem gastar mais do que arrecadam, se o governo propõe a inflexibilidade do equilíbrio fiscal, se arrecadou X, você gasta X, não X mais 1.
Como é que esse governo pretende dar exemplo? O que é? É Xuxa. Como é que esse governo pretende dar exemplo a governadores e prefeitos quando explode o teto de gastos, o teto fiscal, em quase 200 bilhões de reais, quando torra 8 bilhões de reais para aprovar uma reforma tributária nas coxas, em 2 turnos numa noite, que vai ter que ser integralmente revista no Senado Federal. Integralmente. Torra 8... Totalmente, foi aprovada cheia de falhas, entrou um monte de jabutis em cima da hora. Os deputados não tiveram tempo de ler 40 minutos para lerem todas as alterações. Mas é muito melhor que o sistema vigente. O regimento interno da Câmara exige É muito melhor que o sistema vigente. O regimento interno da Câmara exige um intervalo de pelo menos 5 sessões entre um turno e outro. Foi aprovado em cima da hora para poder antecipar as férias dos parlamentares e ao custo de 8 bilhões de reais. Agora eu te pergunto, essa gastança toda, que você não condenou quando falamos das gastanças de 37 mil reais a diária no hotel para assistir a coroação do rei Charles, essa gastança toda é exemplo? O governo federal tem moral para impor essa rigidez fiscal a governos e municípios? Essa é a minha pergunta. Uma coisa que eu acho engraçado, Ora, faço o que eu faço, não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É engraçado. Não, o Capês, ele coloca muita coisa no balaio. Não, eu não achei nada engraçado aqui. Não, primeiro ponto, Você Capês. não coloca, Você né? fala em violação ao teto de gasto. Nunca houve respeito ao teto de gasto no Brasil. Nunca houve respeito ao teto de gasto no Brasil. O governo Temer não respeitou, o governo Bolsonaro não respeitou nenhum dos 4 anos. O governo Temer aprovou a regra do teto constitucional. No mandato seguinte, perfeito. No mandato seguinte e tal. E o Bolsonaro ultrapassou o teto de gastos em todos os anos do governo dele. Ultrapassou o teto de gastos? Então o teto de gastos no Brasil sempre foi uma ficção. Ultrapassou o teto de gastos em todos os anos. Então eu vou fazer sempre foi uma ficção. Sabe por que sempre foi uma ficção? Sim. Porque não existe em nenhum lugar do mundo teto de gastos. Agora eu volto à minha pergunta. E no Brasil... Você falou o governo Temer, Deixa eu falar uma coisa. Você falou o governo Bolsonaro, eu estou comentando aqui a medida do governo Lula. Eu comentando... Por quê? Agora é Lula lá. Medida boa que ele fez, ter acabado... Brilha uma estrela, Lula esse lá. governo que está impondo E vai ter regime fiscal gastança. inflexível, um regime fiscal inflexível... Pros outros. Não dá exemplo? Tá correto isso? O regime do governo federal vai ser o marco fiscal que está sendo discutido no Senado agora. E já quer o arcabouço fiscal. Está sendo discutido no Senado agora. Que já permite... Que ele coloca regras claras que vai buscar, mais do que... vai buscar, Capês, vai buscar o resultado primário. O governo vai buscar o resultado primário. Não, você a dívida pública... Desculpa uma coisa. E a dívida pública dos municípios e do Estado reflete a dívida pública geral, que quem acaba arcando é a União Federal. Mas como é que você acha que vai atingir o resultado primário zero? Como é que você acha que vai gastar exatamente aquilo que arrecada com essa gastança desmesurada? Gente, olha, peraí, nós temos aqui uma questão de prática do meu lado direito e uma questão de fé do meu lado esquerdo. Porque é aquela coisa, o Brasil só acredito vendo. Só acredito vendo. Ai, caramba! Fala, Dani. Sim, olha, Pavinato, eu tô na linha aqui do Capês, porque ele coloca de uma forma clara. Bom, como foi discutido E o Lula agora, ele tá na linha branca. Sim, exato. A gente tem esse projeto que foi discutido, por exemplo, dentro lá da Câmara dos Deputados, tudo aprovado em urgência. Agora, no Senado, vão precisar modificar vários pontos ali, especialmente pensar na descentralização, ou seja, no nosso Estado federativo, que lá, na verdade, deveria ser federativo. Mas a proposta original, o que quer? Centralizar. Então, o governo, basicamente, ele quer fortalecer a centralização, não é? Ao invés de, sim, a responsabilidade da descentralização, não é, das funções que são os mais adequados. Quando os municípios e governos não conseguirem cumprir essa lei, com medo das consequências da responsabilidade fiscal, vão de pires na mão pedir para quem? Para o governo federal. Estado centralizador e autoritário, que é o modelo da esquerda ditatorial. Ditatorial. Só vai ficar pior. Já é assim, agora já põe o resto. Não, desculpe. Se é assim... Já é assim, Capês. Se é assim, porque o governo está propondo para mudar. É crime. Agora é crime. Espera um pouquinho. Agora é crime fiscal. Acabar o ano com dívida. Exatamente. Agora você põe uma espada de Damocles na cabeça dos governadores. Espada de quem? Tá certo. Espada de quem? Espada de Damocles na cabeça. Ele tem o WhatsApp? Tá certo.
Uma coisa que eu acho engraçada... Quer dizer, agora é o seguinte, piora. eu ponho uma faca na garganta de governadores e prefeitos, agora é crime. Esse papo... Vai me pedir o dinheirinho aqui, vem pedir pro titio aqui. Esse papo de centralização não cola. Não cola, não 2023, o pessoal acha o seguinte... Meu Deus. Modelo soviético é modelo descentralizador. Olha que engraçado. 2023, modelo marxista de Olha que engraçado. Vocês acham realmente que 2023 vai ser o seguinte, que vai ser recolhido o imposto? Vai ter um burocrata sentado lá em Brasília que vai fazer a conta no papel, destinando cada centavo a cada município. Você vê que para fazer o cadastro no INCRA... É automático. Peraí, para fazer o cadastro... Deixa eu recoletar aqui o programa. Para fazer o cadastro no INCRA, precisa de 20 anos. Você paga, Guia. Ah, não, peraí, acabou. Acabou. São 15 horas, acabou o programa. Acabou o programa. Acabou o programa. A tecnologia bancária... A tecnologia não aumenta. Depois que o Felipe Acabou o programa. falou que é um velhinho com a lupa vendo... Acabou. Não esquece. Acabou. É um velhinho olhando microfone todo mundo, que acabou. Acabou. Acabei com tudo, escapei com vida. Tá. Silêncio, crianças. Muito obrigado pelo debate. Obrigado pela audiência.